Olá, tudo bem com vocês? Estamos tentando fazer uma transmissão ao vivo. Quem está aí? Olá, tudo bem, Cauana? Agora eu acho que vai dar certo. Estamos tentando aqui, só estou aguardando a Cauana. Ai, Oi! graças a Deus, deu certo. Que bom, deu certo! Que maravilha! Deixa eu só Sim. prender o telefone aqui, então. Se você Ai, que quiser bom. avisar os teus contatos, que nós estamos aqui por Tá, meio do meu. Aí, deixa eu oi, avisar aqui, então. Sabrina, Diego, muito prazer. Eu sou a Carla, sou psicóloga. Então a gente vai ter que inverter. Eu ia apresentar todo mundo, agora você que vai me apresentar. Porque a gente teve que mudar a ordem do Instagram, né? Antes É ia ser o Comex, verdade. agora vai ser Então, o Carla. agora quem vai apresentar a live é a Carla. Não, brincadeira, Cauana, você que apresenta, não tem problema nenhum. Eu vou me Ah, então tá bom. apresentar, você vou me apresentar, aí depois você se apresenta e segue a live, tá bom? Tá bom, tranquilo. Eu só tô avisando aqui o pessoal lá do Comexland que a live tá rolando aqui no teu perfil. Tá bom. Então Tá bom? avisa o pessoal, a gente espera. Então tá bom. Ai, vamos respirar Ih, ó, fundo. live rolando, beleza. Ai, graças a Deus, Live eu já tava ficando rolando. super chateada. Mas então Deu tá bom, certo. eu vou falar um pouquinho de mim e daí depois você se apresenta, tá bom? Tá bom, Então, combinado. meu nome é Cauana, eu sou formada em negócios internacionais e tenho experiência de 6 anos com comércio exterior. E eu sou fundadora do Comexland, que é pelo perfil que eu estou aqui agora. Então, eu tinha convidado a doutora Carla, que também é conhecida como a minha mãe, para falar um pouco sobre saúde mental nas empresas, que eu vejo principalmente na área de comércio exterior, que é a minha área, que exige profissionais assim ligados a todo momento, com muita ânsia por informação, e esses profissionais acabam sendo afetados por causa da ansiedade. Então, eu falei, vou chamar minha mãe aqui, que é psicóloga, para dar uma luz aqui para esse pessoal. Então, pode se apresentar, mãe. Ou doutora Sim, Carla, se preferir. doutora Carla, mãe, Carla, como você preferir, né? Então, já sabem o meu nome, eu sou psicóloga, eu sou especialista em neuropsicologia, também tenho especialidade em Mindfulness, que é um treinamento para ajudar a mente, para ajudar a respiração, para ajudar no controle da ansiedade, né? Então, essa é uma das propostas também que eu venho trazer aqui para vocês. Também tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, então, com a ajuda dessa prática, a gente pode começar a observar quais são os tipos de pensamentos que você tem em relação ao momento presente, quais são as emoções que estão envolvidas em todo esse contexto, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com essa questão. Pensamento, conforme você pensa, você sente, conforme esse conjunto, você vai ter, então, uma reação comportamental no ambiente que você está. Então, são as duas linhas de pensamento que eu trabalho bastante e junto com a linha do Mindfulness, eu trabalho com a terapia de aceitação e comprometimento. E nesse momento que a gente está de crise, é muito importante a gente ter a aceitação e comprometimento no momento que nós estamos, né? Com certeza. E conforme eu for lembrando de mais algumas especializações, ou cursos, ou práticas que eu tenha, eu vou falando para vocês, certo? Eu só preciso fechar a porta aqui, que foi E foi, muito a gente rápido tentou esse, várias vezes, né, mãe? foi muito rápido esse reinício. Então, peraí só um minutinho que eu tenho que fechar a porta, tá
Tá bom. Gente, pra quem chegou agora, o que aconteceu? A live estava marcada para 1 hora e a gente está desde a 1 hora tentando subir essa live no Instagram e a gente não conseguia por problemas técnicos na internet ou no Instagram. E finalmente a gente conseguiu agora pelo perfil da doutora Carla. Então a gente pode começar agora. Tudo certo, doutora? Tudo certo. Então Vamos tá bom. começar, até para a gente ver, né? Falando aí em problemas e pequenos obstáculos, nós Como acabamos de lidar com esses escutar. obstáculos? É verdade, estamos aqui como experiência própria para vocês, né, tirarem Vamos como falar com exemplo aí. propriedade. Para falar com propriedade mesmo, da nossa prática. Tivemos aí um empecilho, uma dificuldade e tivemos que lidar com isso. Tentamos de diversas maneiras, né? Fizemos uma última tentativa e nessa última tentativa aí Deu certo. deu certo, né? Então, o que é importante nessa hora? É manter o controle, manter o equilíbrio, né? Respirar fundo, fazer uma oxigenação cerebral, para que a gente possa acalmar os ânimos e então começar a usar a parte racional do cérebro. Porque quando a gente está muito estressado, o nosso raciocínio bloqueia. E a gente não consegue nem imaginar sequer onde ele possa estar o problema para ele ser resolvido. Eu Então confesso já que vai aí Eu uma confesso que dica de esse nosso problema que a gente estava, eu não conseguia mais nem pensar no que eu ia falar. Todo o script que eu tinha planejado, eu já esqueci, porque eu fiquei bem nervosa assim, com essa situação, né? Porque eu já tinha marcado com os meus seguidores, tudo já estava tudo certo e aconteceu isso, então eu fiquei tão nervosa que eu esqueci até o o principal, né? Que é o script. nosso script, tudo que a gente ia falar. Não, mas vai É, voltando naturalmente. Pode vai, com mandar ver certeza. aí que eu estou aqui para responder o que vocês precisarem, tá bom? Beleza, quem quiser fazer perguntas no comentário, nos comentários. Então, acho que a gente podia começar falando dessa época que a gente está passando do coronavírus, que levou todo mundo para o home office, né? Tá todo mundo trabalhando remotamente. E chega um momento que a gente não está mais aguentando ali trabalhar em home office, né? Ou o dia a dia fica monótono, sempre as mesmas coisas, ou às vezes tem crianças no mesmo ambiente que acaba atrapalhando, os pais estão tendo que dividir a atenção entre o home office e o trabalho. Desculpa, entre o home office e as crianças, a atenção para os filhos. E como que você está vendo, como você está assistindo essa situação, doutora? Como que seriam boas práticas de home office em questões da saúde mental? Tá, então veja só. Nós saímos de uma rotina repentinamente para lidar com algo que é completamente imprevisível. Então, o que acontece? Eu posso falar como neuropsicóloga, né? O nosso cérebro, ele tem ali o seu mecanismo de funcionamento bioquímico, neuroquímico, né? E as sinapses que nós fazemos, ou seja, os caminhos das informações, tendem a ser sempre os mesmos caminhos. Para quê? Para que o cérebro economize energia na hora de tomar uma atitude. Né? Então, nós estávamos acostumados a fazer sempre as mesmas coisas dentro de uma rotina, tínhamos já o nosso automatismo, né? Que é algo que não se precisa de muito planejamento, de muita atenção, como, por exemplo, pegar o carro e ir para a empresa. Às vezes você chega na empresa, você não sabe nem como que você chegou lá, porque você estava com a cabeça em outras coisas enquanto você dirigia. Então, no fato de dirigir, é automático. Né? Às vezes você está na empresa, você já sabe a sua rotina, você sabe o papel que você tem que pegar, a mesa, o seu colega que você vai pedir ajuda, né? E de repente esses caminhos dessas sinapses, o que aconteceu? Eles foram interrompidos, porque todo Uhum. nosso exterior ele foi mudado. Então, até que o nosso cérebro ele se readapte a novos caminhos dessas sinapses, demora um determinado período, né? Então, assim, o mais difícil são os primeiros 21 dias, que até se estabelecerem novas conexões, novas rotinas, vira um turbilhão ali, de confusões, né? De informações Uhum. que precisam se organizar. Depois desses 21 dias, a tendência é que a pessoa ela já tenha se adaptado, pelo menos, àquele ambiente, àquela nova forma de aceitação.
O que acontece? Se a pessoa não consegue ali se ambientar, ela tem que identificar o que é que está atrapalhando essa concentração dela. Então, Uhum. eu tenho É, um eu ambiente. perguntei para os meus seguidores essa semana o que eles mais estão sentindo de dificuldade no home office. E muitas pessoas falaram a concentração, que você falou agora, e a divisão de tarefas. Então, por Sim, exemplo, eu vou fazer home office, mas daqui a pouco eu estou trabalhando aqui em home office, daqui a pouco eu vou lavar a louça. Ou não tem uma rotina porque acaba misturando as atividades. tá. Mas assim, é muito importante que essa rotina seja estabelecida. Então, primeira coisa, eu preciso de um espaço físico meu, coisa que nem todas as pessoas têm um escritório próprio dentro de casa, mas elas Uhum. precisam de um cantinho, elas precisam de privacidade, precisam saber comunicar os filhos, o marido, os parentes que estão dentro de casa, que aquele é o momento de trabalho dela, né? Então, talvez desligar as redes sociais, porque isso é um dos maiores distratores que existem. Uhum. Então, a pessoa chega no final do dia, ela está extremamente cansada, exausta, ela acha que ela trabalhou muito mais do que se ela tivesse trabalhado. Ou E muitas logo, vezes e a não. pessoa acaba o dia exausta, cansada, só que ela nem sente que produziu, ela sente que foi improdutiva no Isso, dia, só que no final do dia ela tá exausta, assim, isso é bem isso. comum, pelo menos quando eu trabalhava direto, assim, no escritório mesmo, não sentia meu dia produtivo, mas no final do dia eu tava muito cansada pela quantidade de coisa, pela quantidade de informação que tem, né, principalmente nessa área do comércio. Então, Uhum. como é muita coisa, assim, que dica que você pode dar para administrar o tempo ou para administrar as próprias tarefas, sabe? Sim. Então, assim, né, só para. Eu já vou focar bem nessa questão do excesso de informações e das questões técnicas do trabalho, tá? Então, assim, só para dar continuidade rapidinho com Uhum, relação a gente fechar a ideia com relação ao home office em casa e com relação ao que está acontecendo ao redor. Então, ter o seu próprio ambiente de trabalho, saber comunicar aos seus parentes que você precisa daquele espaço, daquela privacidade, você desligar as redes sociais, porque elas distraem a sua mente. Então, você, como você falou, você acha que você está produzindo, mas na verdade você não está produzindo, né? Porque uhum, como você não está frente a frente a todo momento com o teu cliente, com o teu funcionário ou com o teu diretor, você acaba sem querer se boicotando. Não são todas as pessoas que ainda têm essa autorresponsabilidade de saber uhum. definir prioridades, principalmente dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Outra dica, a mente e o corpo, elas estão em integração constante. Então, se você trabalha em casa, home office, deitada, de pijama, o seu corpo ele vai passar uma mensagem para sua mente que aquela é a hora de você estar Relaxar. confortavelmente, Uhum, tranquila, relaxado. E o corpo e a mente ela vai obedecer o que o teu corpo está falando, assim como o uhum, corpo obedece o que a mente fala também. Então, não é preciso você se arrumar para você trabalhar em casa, mas você ter uma postura ereta, você sentar numa cadeira e ter uma mesa na sua frente, a mesa seja a mesa de jantar ou qualquer um espaço que seja profissional, isso faz com que seja sério o seu trabalho home office, uhum. né? E mais produtivo também. Sim, Bom, então essas questões, assim, só mais um detalhe, daí a gente já pode partir para a produtividade dentro das próprias empresas. Então, tá. com relação ao home office, uma dificuldade é principalmente quando tem que interagir com os funcionários Uhum, via videoconferência ou via áudio. O que, que acontece? Nós, seres humanos, nós precisamos imensamente da linguagem não verbal também. Então, parece que nós precisamos só falar, comentar, liderar ou dar comandas. Não. A gente precisa do contato, a gente precisa do estar próximo. Muitas pessoas precisam tocar umas nas outras, né?
E assim, quando Até a eu gente lembro está quando a gente conversou que você deu o exemplo de pessoas que ficam batendo o pé embaixo da mesa e quando a gente está numa videoconferência a gente não vê, né, essas reações das pessoas que a gente veria pessoalmente. Então a gente não consegue muitas vezes ver o estado de que essa pessoa tá, se essa pessoa tá nervosa ou se ela tá relaxada, assim. A gente só vê aqui o rosto, sim. o ombro, né? Exatamente. Então, ver a pessoa que eu estou conversando é muito importante. E outra questão, muitos se sentem incomodados porque a imagem que a gente vê no vídeo, ela não é a mesma imagem que nós passamos para uma pessoa quando nós estamos interagindo pessoalmente. Uma Uhum. porque tem distorções da própria ferramenta aí, visual, E né, do, do e próprio do vídeo. olhar também, né? Além da fala tá atrasada, eu não consigo olhar diretamente no seu olho, tem um leve desvio. E até tem um estudo falando sobre isso, que algumas negociações estão saindo de forma fracassada, porque não há esse contato olho no olho, ou conforme você está falando, as expressões corporais, né? Exatamente. Então, é o olho no olho, né? Às vezes é muito mais fácil para um cliente te dizer não ou negar a tua proposta, porque vocês não estão presencial, né? Uhum. E talvez não é levado tão a sério como se você estivesse. Então, essa é uma questão assim que a gente precisa aprender a se concentrar naquela pessoa, no nosso interlocutor, e não somente em nós mesmos. Por exemplo, eu estou falando com você, mas eu tenho a visualização de mim mesma aqui. É uma coisa que quando eu estou ao Ah, vivo, no dia a uhum. dia, eu não tenho isso. Que Então, muitas aí o pessoas, que que ao invés de acontece? olhar para outra pessoa, fica se olhando, né? Eu mesmo fui arrumar meu cabelo, tá, você Isso, tá me olhando, ao invés de prestar atenção e olhar para você no que você isso. tá falando, né? Entendo. Exatamente. Então, Uhum, foque no interlocutor, né? Foque no receptor da mensagem. Se você ficar uhum, focando em você o tempo todo, você vai, e for uma pessoa muito perfeccionista, você vai ficar achando defeitos, e aí você vai se perder no seu raciocínio, uhum, né? perfeito. Exigir, exigir menos de você mesmo também e se focar naquilo que tem que ser realmente feito, tá Perfeito, bom? uhum, com certeza. E Agora com vamos. relação à produtividade, desculpa. Não, pode falar. Não, com relação à sua pergunta na produtividade dentro da empresa, era isso? Isso mesmo. Ou até nas tarefas do dia a dia, às vezes. Na verdade, a gente está num momento, né, com esse coronavírus, que as pessoas estão se cobrando muito. Então, eu preciso assistir live, eu preciso fazer live, eu preciso fazer curso, porque tá todo mundo fazendo. É uma cobrança muito grande que a gente está tendo. Desde o começo, né, a gente ficou claro, assim, que quarentena não é férias. Então, ficou essa cobrança que a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar dos filhos, no caso de quem tem. É, a gente tem que. As cobranças que a gente já tem, só que muito maior, né? Eu entendo assim. Então, como ser produtivo, conseguir ser produtivo no ambiente de trabalho, sendo para quem voltou já para o escritório, ou para quem está em home office ainda, como conseguir ser produtivo nesse tempo que estão exigindo tanto? Sim. Então, eu vejo a produtividade, ela está muito relacionada com o teu bem-estar. Se você está bem com você mesmo, você vai produzir muito melhor. Então, você precisa do que para estar bem com você mesmo? Você precisa ter autoconfiança. Então, isso é muito importante. Você precisa saber que você é capaz. Para você ter autoconfiança e segurança, você precisa ter algumas informações. Porém, você tem que aprender a selecionar informações. Então, primeiro, não adianta você querer assistir todos os noticiários, porque isso vai te gerar um excesso de informações. Não adianta Uhum, você querer ter controle absoluto sobre o que está acontecendo ao teu redor, porque você não tem o controle, as coisas estão ainda muito fragmentadas, né? uhum, Você tomar partidos políticos, esse não é o momento adequado, porque você vai desfocar daquilo que você realmente precisa fazer, que é o seu trabalho, né? Que é a uhum, sua missão. Né? Então, depois que você cria toda a sua rotina, toda a parte física do seu dia a dia, você escreve, né? Escreve lá na geladeira com retroprojetor,
com caneta retroprojetora, Uhum. coloca post-its ali para organizar o seu dia. Uhum. Primeiro eu Faz vou um fazer quadro isso, Scrum, que é coisa a fazer, fazendo e feito. Você coloca post-its. E daí vai mudando de lugar esses post-its conforme você vai fazendo suas atividades. Eu acho que essa é uma boa estratégia, assim, Sim, né? com certeza, né? Ou você vai ticando aquilo que você já fez, porque Uhum. conforme você vai vendo o que já foi realizado, vai te dando um senso de capacidade. Então, nossa, eu já consegui fazer isso, né? Uhum. Trabalha com relógio, sabe? Então, determina tempos, determina pequenas metas. Então, Uhum. eu tenho que fazer tais e tais coisas, porém, eu tenho determinado tempo para Tempo. fazer isso. Uma Uhum. outra dica é você colocar lá o que precisa ser feito. Aí no final do dia você vai fazer o que não, um levantamento do que você não fez daquilo que você se propôs. Então você escreve do ladinho daquilo que você ia fazer, o que te impediu de fazer, De fazer. né? Ah, que legal essa dica. Aham. Tá? Então, quando Uhum. você observar ali, puxa, o que me impediu de fazer? Quais foram os meus distratores? Ah, foi o celular. Ah, não, é que eu estava vendo uma série e fiquei muito tempo vendo a série. Ah, Ou é que eu teve estava. imprevisto. Ou teve um imprevisto. Ah, não, mas Uhum. eu estou vendo que não é nada exterior que me distrai. É o meu próprio jeito de ser, de procrastinar as coisas. Então, Uhum. por que uma pessoa procrastina? Ela procrastina porque tem inúmeros motivos, mas entre eles a falta de credibilidade em si mesmo, a falta de reconhecimento, né? Não vou ter reconhecimento mesmo, a falta de Uhum. urgência, então se não é urgente eu não vou fazer, e o perfeccionismo. Então eu quero fazer tão perfeito, aí eu fico juntando milhares de informações e quando eu vejo, chegou no último minuto, eu tenho tudo, mas eu não consigo pôr nada em prática, né? Uhum. Pela alta exigência que eu tenho comigo mesma de Sim. apresentar algo perfeito. Uhum. Então, são alguns tópicos aí para vocês refletirem a Vencer a respeito. procrastinação. Aonde está a sua procrastinação está ligada a quê? Né? Uhum. A quais desses fatores que eu mencionei a sua procrastinação está ligada. E claro que a gente também precisa ter uma autoconsciência, responsabilidade com relação aos nossos compromissos. Então, não é porque eu estou num ambiente familiar e informal que agora eu não vou ter Uhum. responsabilidades, tanto com a minha família como no meu trabalho. É uma questão Uhum. de organização e também de flexibilidade, porque se eu não tenho flexibilidade com ninguém que está ao meu redor, eu também quer dizer que eu estou projetando uma flexibilidade que eu não tenho internamente, Uhum. entende? Doutora, agora eu queria falar um pouco sobre a questão de liderar em tempos de crise. Porque eu vejo que agora um dos fatores mais importantes, né, das empresas vai ser a comunicação. Muitas empresas estão em home office, então tem essa dificuldade de comunicação. Então eu vejo duas questões. A primeira é em relação aos gestores. Muitas pessoas que eu conheço perderam seus empregos, foram demitidos por conta da crise. Como que os gestores conseguem acalmar ou recuperar o clima organizacional da empresa com os funcionários que continuam trabalhando? Como que eles conseguem Tá. realmente voltar àquele clima que era? E a outra questão que eu tenho é que muitas vezes eu vejo que só os gestores fazem reuniões. E às vezes quem é do operacional mesmo, muitas vezes até a produção, a própria produção, não tem essas reuniões e pode se sentir um pouco excluído. Então, eu queria saber um pouco sobre a sua opinião e a pergunta total é como liderar em tempos de crise? Porque esse líder também precisa de uma saúde mental ali muito forte, né? Sim, com certeza. Então, primeira coisa, eu tenho que ter a liderança em mim, né? Se a pessoa está ocupando o cargo de liderança,
é bem possível que ela tenha, além de um cargo de liderança, uma capacidade técnica, ela também tenha uma capacidade humana. Então, a gente já parte desse princípio, né? Que as empresas, elas contratam gestores que tenham essa capacidade humana. Porém, o que que acontece? Mudou um pouco a questão de recursos humanos dentro da empresa, né? A gente precisa focar agora não mais assim na parte apenas de problemas de trabalho, de laudos de funcionários, né? De doenças, de faltas, ou de a falta de assiduidade ou de pontualidade. Então, agora, o que que acontece? Nós precisamos de uma gestão humanizada, uma gestão que tenha respeito a emoções, que tenha respeito e aceite que nós estamos num momento muito emocional, né? E a Uhum. maioria das lideranças, elas, às vezes, é liderança de equipes diferentes. E muitas vezes as equipes são equipes técnicas e o líder, o gestor, está focado no técnico. Mas agora é Uhum. hora de focar no quê? Na conexão humana, na interação. Como fazer essa conexão? Como fazer essa interação? Eu me preocupando um pouco com a outra pessoa. Você está bem? Como está a sua família? O que tem te angustiado? Vamos fazer um bate-papo, quem sabe no final do dia, por WhatsApp, se você precisar. Então, eu preciso estender a minha mão à pessoa que está ali, né? Uhum. Então, Com se você certeza. me permite dar um exemplo, né? Então, assim, a criança, quando ela é pequena, ela tem fases que ela tem muito medo. Então, essa criança, ela diz, eu não quero ir no quarto, porque o quarto está muito escuro, né? E o pai diz assim, ele dá a mão e diz, olha, eu posso ir com você até o quarto. Porque aquele pai, ele está seguro, ele sabe que talvez o escuro vai passar. E o que tem no escuro é a mesma coisa que tem no claro. Só que a criança ainda não tem essa interpretação total. O pai está sendo a luz daquela criança nesse momento. Então, o líder, o gestor, ele também precisa dar a mão e validar aquilo que o seu funcionário está Com passando, certeza. né? Nós Se concordo ele é, plenamente. se ele E é ele tem como que aquele mostrar pai, por seguro também exemplo. enfrentando. Sim, Ele se tem que se ele mostrar fica no seguro enfrentando essa crise. Igual o pai Oi? se sente seguro, o gestor tem que se sentir seguro, né? Pelo que eu Sim, interpretei, durante a crise, igual o pai estaria seguro, né? Levando o filho no quarto, sim. mostrando que é normal e escuro. E ele tem que estar seguro com ele mesmo, porque se ele faz o papel de um pai que diz assim: ah, vai lá, não tem nada, isso daí não é problema nenhum, não tem monstro, não tem bicho nenhum no escuro, né? Ele está no papel de negação, ele está como se fosse um gestor que diz assim: olha, não tem problema nenhum, isso daí já vai passar, faça o seu trabalho e pronto. Né? Uhum. Ele está, de certa forma, lidando como ele aprendeu, pelo lado mais técnico, racional e focado. Mas o outro precisa ser visto e respeitado na forma que ele também tem de pensar. Sim. Então, Para aquela coisa esses assim, funcionários também não trabalharem com medo, né? Eu acho que muitas vezes, não só por conta do coronavírus, mas no dia a dia eu vejo que muitos funcionários acabam trabalhando com medo, assim, de gestores que chegam cobrando, olha, já ameaçando, por exemplo, não sei, se o coronavírus não passar, talvez semana que vem a gente tenha que demitir uns 3 aí na empresa. Entende? Então, uhum, é muito importante que sim. o gestor não vá com ameaças, né? E sim com segurança para os liderados. Exatamente. Ele é o que tem que estar perto. Olha, o escuro existe, a sombra existe, né? O que a gente chama de sombra em psicologia são os nossos monstros interiores que às vezes a gente não vê. O nosso pessimismo, né? A nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Então, é um momento que a nossa vulnerabilidade está imensa, porque essa crise veio mexer com o que é básico, com o que é estrutural da vida, né? É a questão da saúde, que é vida, e é a Uhum. questão da economia. A economia está extremamente ligado à Legal. subsistência, É o né? A equilíbrio, com certeza. alimentação, a Uhum. alimentação, a comida, tal. Então, ele pegou os principais pilares.
Só que a gente tem um outro pilar, né? Que é um tripé, digamos assim, que além dessas condições físicas, nós temos que ter uma estrutura emocional para dar conta desse momento que está aí, né? Uhum. Então, se, por exemplo, eu vivo com o fantasma do desemprego na minha mente, isso vai me assombrar a ponto de imobilizar as minhas forças, imobilizar as minhas características Até o teu positivas. crescimento na empresa acaba influenciando. Se você fica pensando, eu vou ser demitido, eu vou ser demitido. Ou tem um chefe que fica, olha, você vai ser demitido se não produzir, vai ser demitido se não produzir. Acaba não permitindo essa pessoa que evolua na empresa, né? Uhum. E os próprios funcionários, pelo que eu tenho percebido, eles estão muito tensos, tanto os gestores como os seus subordinados, né? Então, os gestores, que tem muitos gestores aí, apoiadores, mesmo querendo dar conta de ajudar, porém eles não estão conseguindo se ajudar porque eles Uhum. mesmos estão muito ansiosos, eles mesmos têm aquela dúvida, mas e quando que isso vai passar? Mas e se não terminar? Eles mesmos precisam ter o foco no hoje. Se a gente não focar no hoje, no agora, e ficar com o que a gente chama de ruminações, né? E ver o problema como algo permanente, abrangente e extremamente pessoal, por exemplo, isso não é comigo e, e eu estou sofrendo mais do que os outros. Se Uhum. houver essa vitimização, isso vai fragilizar demais a pessoa que está ali. E ela não vai dar Uhum. conta do emocional. Então, se eu não dou conta da minha estrutura de saúde mental, da minha estrutura emocional, que segurança eu vou passar para o outro, para ele ter essa saúde mental, entende? Sim, claro, entendi perfeitamente. É, É, se, eu queria falar um pouquinho agora sobre hábitos de consumo que mudaram muito. Por exemplo, nunca foi vendida tanto bebida alcoólica quanto nessa quarentena. Está sendo vendido mais do que no carnaval. Ou a alimentação também, as pessoas ou estão comendo demais ou estão sem tempo e não estão conseguindo parar para comer. Porque eu vi uhum, muitas pessoas falando, olha, estou trabalhando mais do que nunca em home office, nunca trabalhei tanto igual estou trabalhando, não consigo parar. Se me deixar, eu vou até 11 horas. Uma pessoa escreveu para mim no meu story. Então, como que tá esses hábitos de consumo? Como você vê isso e como isso influencia nas empresas, no trabalho, se os funcionários estão mudando tanto os seus hábitos alimentares, por tá, exemplo? tá. Eu vejo assim, Cauana, eu sempre gosto de fazer uma introdução ao assunto, sabe? A gente está num momento é, de mudança, né? De mudança de paradigma, uma transição de uma cultura para outra cultura dentro de um determinado sistema. Então, nós tínhamos uma cultura de consumismo, nós tínhamos uma cultura de gratificação imediata, uma cultura onde nós estávamos amarrados no ter que ser feliz. Era a armadilha de felicidade. Eu tenho que consumir, eu tenho que ter cada vez mais coisas, e tudo está ao meu alcance, né? Uhum. Os meus prazeres, as minhas satisfações estão ali. E o que aconteceu de repente? Veio algo e disse: olha, você não pode mais sair de casa para ir passear. Então, uma gratificação que já foi retirada. Não Olha, pode você jantar não à pode noite. você não pode sair jantar à noite, você não pode sair na balada. Então, muitas formas de gratificação e de satisfação, elas foram limitadas. Então, o que está ao alcance de muitas pessoas aí nesse momento é o que traz uma satisfação enorme, que é o alimento e a bebida alcoólica. Ela pode vir no momento parecendo ser um alívio, né? No entanto, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, por mais que no início a pessoa ache-se eufórica, fique à vontade, fale o que queira, se sinta mais anestesiada, porque anestesia,
preocupação, a palavra bem é essa mesmo, né? Mas ele vai deprimir esse sistema nervoso central. Então, quando deprime, o que a pessoa vai querer fazer? Ela vai querer buscar de novo, e é aí que vem o vício, né? Então, eu me Uhum. sinto bem, daqui a pouco eu vou caindo, e aí eu preciso, para me sentir bem, eu preciso beber de novo. Uhum. Então, a gente precisa entrar numa nova forma de pensamento que a gente não pode ter alívio do nosso mal-estar, da nossa ansiedade, da nossa tristeza, raiva e medo imediatamente. Até porque nós temos o direito de sentir medo, nós temos o direito de sentir tristeza. Nós Uhum. podemos chorar, como a gente estava falando esses dias, né? As lágrimas, as próprias lágrimas, fazem parte da homeostase do corpo quando elas liberam o cortisol, que é um estressor do corpo, que é uma Faz parte do toxina do sistema, corpo, né? faz parte do sistema. E Uhum. outra assim, técnica que eu. Não é nenhuma técnica, né? Mas uma outra sugestão, uma outra estratégia é você usar da linguagem para expressar aquilo que você sente. Então, é Uhum. muito importante você se aliviar falando, conversando, desabafando com uma pessoa de confiança. Agora, nesse momento, talvez não muitos cancelaram as terapias, né? Mas escreva, sabe? Faça Uhum. ali uma catarse de coisas. E para cada coisa negativa que você pensar ou escrever, faça 3 ou 4 coisas, escreva 3 ou 4 coisas positivas para você regular aquelas, para você equilibrar. Equilibrar. Porque o Uhum. nosso cérebro, por um motivo de questões assim de sobrevivência, ele fixa mais as questões de perigo para ficar essas informações lá no hipocampo, na memória, para que a pessoa não caia novamente nessas ciladas. Então, as Uhum. memórias difíceis, elas ficam, por questões de adaptação, gravadas por mais tempo na memória. Por isso que para cada pensamento ruim que a gente tem, para cada palavra negativa que a gente fala, a gente precisa, no mínimo, de 3 ou 4 palavras Positivo. positivas. Hum. Tá? É, eu vejo que me alivia bastante essa questão da comunicação, principalmente escrever, que eu gosto de escrever bastante. Então, quando eu tô frustrada com alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eu já escrevo. Às vezes não precisa, não precisa pensar no que vai escrever e nem compartilhar com ninguém, né? Só botar no papel ali tudo que tá sentindo, que vier na cabeça, você escreve, só pra dar uma aliviada mesmo. E eu achei legal essa Sim, dica de colocar coisas positivas também, porque muitas vezes quando a gente não tá estressado, a gente não olha para o lado, né? E não repara como a gente é privilegiado de ter todas essas questões. Até a gente estava comentando antes, né, doutora? A questão que a gente está em home office, mas muitas pessoas talvez não tenham nem condições de estar em home office. Por exemplo, não tem internet em casa, não tem um espaço, uma mesa, uma cadeira para ficar em home office. Então, são questões assim, que a gente tem que agradecer mesmo estando nesse período de crise, né? sim, com certeza. E sabe, Cauana, uma forma muito boa de se combater a ansiedade e a depressão é a contribuição social. Quando você contribui socialmente com a habilidade que você tem, seja ela qual for, eu com a minha palavra de apoio dentro da minha profissão, tem pessoas que gostam de cozinhar, tem pessoas que têm o seu carro e podem ajudar levando compra de supermercado para alguém, outras têm Uhum. mais condições financeiras, outras podem participar de diversas formas fazendo doações. Então, quando eu contribuo socialmente, eu começo a perceber que eu tenho um valor, uma missão, um propósito de vida muito Com maior do que certeza. aquele que é só fazer, 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 fazer. Então, dentro da minha própria empresa, eu posso ter esse papel de contribuição social, né? Uhum. E para os meus próximos também. Então, se você me permite falar, porque daqui a pouco eu vou ter que sair Sim, por claro que causa a do gente horário, teve problema né? na live, beleza. Pode falar. Mas, assim, então, algo que
as empresas, os gestores podem fazer promoverem, por exemplo, grupos de interação pós-trabalho no WhatsApp para falar de um determinado assunto, ou se preocupar, eu vou mandar uma mensagem para fulano para saber como é que ele está. Uhum. Então, esse tipo de valorização pessoal, minha e do outro, é muito importante. Tem uma historinha, né, de um peregrino que ele encontrou com uma doença. E o nome dele era Rui. Ele encontrou com a doença e ele perguntou para ela, onde você está indo? E a doença falou assim, eu estou indo lá para o vilarejo e eu vou matar 1.000 pessoas. E ele disse, nossa, mas 1.000 pessoas é muita gente. E ela disse sim. Então ela foi, ela passou por todas essas pessoas e voltou. Encontrou o Rumi de volta. E o Rumi já tinha recebido muitas notícias desse vilarejo. E aí, então, ele perguntou para ela, mas dona Doença, você disse que você ia matar 1.000 pessoas. E tem 2.000, quase 3.000 pessoas mortas. O que a senhora fez? A senhora não cumpriu o papel que a senhora veio fazer, de levar apenas 1.000. Aí ela olha para ele e fala assim, eu fiz o que eu havia prometido. As outras 1.000 ou 2.000, elas morreram de medo. Então, muitas vezes, a gente morre antes da hora, de Uhum. medo, Sofreu por né? antecipação, né? Então, exatamente, a gente sofre por antecipação. E o sofrimento por antecipação, ele está muito ligado à ansiedade. E a ansiedade, ela está também ligada, de uma certa forma, à depressão. Quando eu crio uma ansiedade muito grande e não alcanço aquilo que eu quero, e tenho uma frustração muito grande com relação àquilo, de tanto tentar e não conseguir, eu posso entrar num estado de desânimo, num estado de Uhum. desgaste tão grande que eu deprimo, né? E quando eu deprimo, então eu entro no pessimismo. E o que o Uhum. pessimismo é? É o que eu falei no começo, é aquela visão de que eu generalizo tudo, nada mais presta, as pessoas são terríveis, o governo é péssimo, né? Uhum. E eu não tenho tempo, tá tudo uma bagunça. Então, Terceiriza, né? A responsabilidade. terceirizo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acalmar, né? Uhum. Trazer positividade para a nossa vida. Fazer as coisas fora do piloto automático. Uhum. Fazer as coisas com a consciência presente. Então, se eu estou aqui, por exemplo, falando com você, eu tenho que estar integralmente com você e com as pessoas que estão aqui na nossa live, né? Se Uhum. eu estou aqui pensando lá ou pensando no que eu vou fazer depois, isso vai me causar muito estresse, muita ansiedade. Uhum. Então, é passo a passo, é um dia de cada vez. E como Não ter vai habilidade, resolver. assim, para conseguir pensar no presente? Porque eu vejo que eu posso até tentar, mas daí daqui a pouco eu já tô pensando, isso é real. Daqui a pouco tem uma reunião. E daí eu fico com isso na cabeça, sabe? Como tem alguma técnica para conseguir focar no momento? Sim, sim. A técnica principal que a gente usa em Mindfulness, que é o treinamento da atenção plena, é baseada na respiração, tá? Então, nós precisamos usar uma respiração chamada diafragmática. Então, nós precisamos inspirar o ar pelo nariz, levar o ar até o nosso diafragma, né? E não Uhum. fazer uma respiração curta como nós fazemos até aqui. Normal, né? Então, Aham. você quer que eu explique como é que é até o final? Aham. Dá tempo? Você quer que eu explique até o final? Ah, não sei, acho que você tem compromisso, né? Daí a gente faz outra sobre mindfulness, o que que você acha? Pode ser. Né? Então, quando você, só para terminar, então, a gente inspira, leva a respiração até o diafragma e expira. E então, o que eu faço? Eu me concentro na qualidade do ar que eu estou inspirando, que eu estou expirando, Uhum. né? Eu vou me concentrar só na respiração. Se os pensamentos vierem,
eu vou pedir com licença os pensamentos, obrigada por vocês estarem aí, Passarem vocês aqui. vieram recordar de tais e tais coisas, mas agora eu estou aqui consciente da minha respiração. Então, em vez da respiração, você pode se concentrar num som. Então, eu vou ficar 1 minuto ouvindo todos os sons ao meu redor. Uhum. Ou eu vou ficar 1 minuto olhando um objeto fixamente e descrevendo esse objeto. Então, Uhum. você precisa também ter o esforço. Veja, um E minuto passa muito rápido. essa técnica ajuda depois quando, por exemplo, agora eu preciso prestar atenção aqui em você. Se eu fizesse isso antes, isso ia me ajudar a prestar atenção em você? É isso? Isso, por quê? Hum. Porque você vai baixar o pico de adrenalina, você vai pegar a oxigenação cerebral, que ela estava toda contida aqui no teu peito, na tua angústia, ou então nas tuas mãos, ou nas tuas pernas, para você fazer as coisas rapidamente, e você vai distribuir essa oxigenação em várias áreas do cérebro, que vai fazer com que você se acalme, entende? Uhum. Então, depois de 1 a 3 minutos que você fizer, só de respiração, você vai acalmar o teu sistema nervoso central, o teu orgânico, né? Uhum. E claro, existem técnicas para você acalmar o teu pensamento, né? Que é não generalizar as coisas, procurar não colocar o não na frente, não adianta, não vai dar certo mesmo. Ai, que ruim que foi, sabe? Tem inúmeras dicas que a gente pode fazer depois Uhum. uma live Aí faz só uma para outra treinar live. isso, Aham. Então tá tá bom. bom? Acho que por hoje é isso. Queria falar duas coisas aqui. Primeira, Pode. não esqueça de salvar o vídeo quando para ficar 24 horas lá, tá bom? Já que tá no seu. Ah, Eu não sei eu não sei desligar. como é que salva. E como que salva? Não, mas vai abrir uma caixinha assim, perguntando, Tá. daí você só coloca só responde que sim. E a segunda coisa que eu queria te agradecer imensamente e dizer que você é muito inteligente, mãe, eu te amo muito. Eu também te amo, eu gostaria de ficar falando mais meia hora. Eu sei que foi corrido, foi rápido. Eu tentei falar o máximo, dar o máximo de informações que eu podia, né? Talvez falei mais até do que você, mas para deixar o máximo de conteúdo. Eu sei que existem Sim, outras claro. dúvidas ainda e que a gente pode fazer, tirar Uma essas próxima. dúvidas numa próxima, numa outra live, tá Uhum. bom? Tá bom então, Você mãe. é top 10. Prepare mais aí perguntas para a gente esclarecer. E eu quero Uhum. ouvir também na próxima live os seus exemplos, né? Ah, é Os que eu fiquei seus de dar exemplos exemplos e não consegui. no dia a dia, tá Uhum. bom? Tá bom, Pessoal que mãe. está na live, muito obrigada. Perdão por não dar tempo de vocês fazerem perguntas, mas na próxima eu prometo que eu falo menos e vocês podem falar, fazer mais perguntas e a gente interagir mais, certo? Beleza. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.